Havia dois jovens muito amigos que viviam às margens de um rio. Cada um morava de um lado, e sempre que queriam se encontrar, bastava pegar a canoa e atravessar. Cresceram assim, indo de uma margem à outra, caçando juntos, conversando, dividindo os impulsos e os sonhos da juventude. Numa certa noite, porém, dois chamados surgiram ao mesmo tempo. De um lado, num templo próximo, haveria cânticos sagrados em honra a Shiva durante toda a noite. Do outro, uma grande festa reuniria jovens, música, dança e prazer até o amanhecer. Um deles escolheu o templo, o outro escolheu a festa. Cada um entrou em sua canoa e começou a remar. Mas no meio do rio, eles se encontraram. Um sorriu e disse que estava indo ao templo, porque aquela noite de oração talvez fosse uma oportunidade rara, uma dessas horas em que a alma pede silêncio. O outro respondeu que seguia para a festa, porque a juventude também pede alegria, movimento, música, beleza, e aquela noite prometia tudo isso. Por um instante, os dois hesitaram. Cada um olhou para o caminho do outro, como se por um breve segundo a escolha oposta parecesse mais tentadora. Mas não demoraram. Seguiram adiante. Um remou para o templo, o outro para a festa. E assim passaram a noite exatamente onde haviam escolhido estar. Um entre orações, cânticos e devoção, o outro entre dança, vozes, risos e sedução. Parecia simples, parecia óbvio, parecia até que o destino de cada um já estava escrito naquela escolha. Mas o que essa noite iria revelar era muito mais profundo do que a diferença entre um templo e uma festa. Porque ao amanhecer, quando os dois voltassem para casa, o rio mostraria que o verdadeiro lugar de um ser humano nem sempre é aquele onde o corpo está. Quando a noite terminou, os dois voltaram para o rio. Um saía do templo, o outro saía da festa. Cada um entrou em sua canoa para regressar à própria margem. Talvez cansados, talvez pensativos, talvez ainda carregando em silêncio tudo aquilo que a noite havia deixado dentro deles. Mas no meio da travessia, o céu mudou. Uma tempestade surgiu de repente. O vento se levantou com violência. A escuridão se fechou sobre as águas. E aquele rio, que tantas vezes havia sido caminho, tornou-se ameaça. As canoas começaram a balançar com força. As ondas se ergueram, o controle se perdeu. Os dois jovens conheciam bem o rio em dias tranquilos, mas agora tudo era confusão. Água, vento, medo e noite. E antes que pudessem alcançar qualquer margem, os dois naufragaram. Morreram ali, no mesmo rio, na mesma tempestade, na mesma noite. E então, despidos do corpo, seguiram na direção do céu de Indra, para onde as almas, segundo aquela tradição, se encaminham após a morte. À entrada, um Gandharva os esperava, uma espécie de mensageiro do destino, aquele que vê mais fundo do que os olhos humanos conseguem ver. Ele olhou para os dois e tomou sua decisão. Chamou primeiro o jovem que havia passado a noite na festa e disse que ele era digno de entrar no céu de Indra. Depois voltou-se para o outro, o que estivera no templo entre orações e cânticos sagrados, e declarou que o seu caminho era o inferno de Yama. Os dois ficaram atônitos. Aquilo não fazia sentido. O jovem do templo foi o primeiro a protestar. Disse que devia haver algum engano. Afinal, havia passado a noite em devoção, entre hinos e orações, enquanto o outro estivera mergulhado na música, na dança e nos prazeres da festa. E até o outro concordou. Parecia absurdo que justamente ele, que estivera na celebração mundana, recebesse o céu, enquanto o amigo,
vindo do templo, fosse condenado. Mas o Gandharva não havia se confundido, e o que ele diria em seguida mudaria para sempre o sentido daquela noite. O Gandharva olhou para os dois com serenidade, sem pressa, como alguém que não julga aparências, mas enxerga aquilo que se move em silêncio dentro de cada ser. Então ele disse que para os homens importa muito o que os olhos conseguem ver, o lugar onde alguém esteve, o gesto que praticou, a imagem que deixou no mundo. Mas para as leis mais profundas da vida, isso vale muito menos do que pensam. Porque o que realmente pesa é onde a consciência esteve. E voltando-se para o jovem, que havia passado a noite na festa, ele revelou que, embora o corpo dele estivesse entre música, dança e prazer, o seu coração não estava ali. Durante toda a noite, ele se condenou em silêncio, sentiu vergonha de si mesmo, pensou que desperdiçava a própria vida num ambiente vazio, cercado por distrações vulgares, enquanto o amigo, do outro lado, vivia algo mais alto, mais puro, mais digno. A cada risada que ouvia, sentia um vazio maior. A cada dança, percebia mais claramente o peso da própria escolha. E sem que ninguém notasse, sua alma se voltava para o alto. Depois, o Gandharva olhou para o outro, o jovem que estivera no templo, e disse que, embora seu corpo estivesse diante do sagrado, sua mente vagava em outra direção. Ele passou a noite inteira entediado, impaciente, inquieto. Enquanto os cânticos ecoavam, ele pensava na festa, imaginava a música, a beleza, a alegria dos outros. Sentia-se privado daquilo que desejava. E em vez de devoção, alimentava frustração, em vez de presença, vivia ausência. Em vez de elevar a consciência, afundava-se em desejo e arrependimento. Foi então que o mensageiro concluiu, com uma clareza quase cruel, que os corpos podem enganar, mas a consciência não. E que o destino de um ser humano não nasce apenas do lugar onde ele está por fora, mas da direção íntima para onde ele caminha por dentro. E naquele instante, os dois compreenderam que a noite não tinha sido julgada pelos seus atos visíveis, mas pela verdade invisível que cada um carregou no coração. E é por isso que esse conto não fala apenas sobre dois jovens, um templo e uma festa. Ele fala sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Porque muitas vezes o corpo está num lugar, mas a consciência já partiu há muito tempo. Você pode estar cercado de coisas consideradas nobres, e ainda assim viver por dentro em inquietação, vaidade, desejo e fuga. E também pode estar em meio ao ruído do mundo, mas no fundo da alma sentir um chamado sincero pela verdade, pela beleza, por algo mais alto. É isso que a história revela com tanta força. A vida não nos mede apenas pelo gesto visível, ela nos mede pela intenção, pelo centro secreto de onde nascem os nossos pensamentos, pela direção silenciosa para onde o coração se inclina quando ninguém está olhando. E talvez a pergunta mais importante não seja: onde está o seu corpo agora? Mas sim, onde está a sua consciência? Ela está presa ao que distrai ou voltada ao que eleva? Ela está perdida no desejo de estar em outro lugar ou presente, inteira, viva, onde a alma realmente pode florescer? Porque no fim, é para lá que você vai, sempre. Para o lugar onde em verdade você já está por dentro. E essa talvez seja a descoberta mais profunda de todas. Não é o cenário que decide o destino da sua vida. É a qualidade da presença com que você habita cada instante. Por isso, antes de buscar outro caminho,
outro lugar, outra realidade, olhe para dentro. Com honestidade, com coragem, com silêncio. Porque o seu verdadeiro destino começa exatamente aí, no lugar invisível onde a sua consciência escolhe permanecer. Obrigado por permanecer aqui até o fim. Que esta história não fique apenas na memória, mas ecoe dentro de você com calma, profundidade e verdade. E se ela tocou o seu coração, leve essa reflexão adiante, porque às vezes uma única consciência desperta pode iluminar muito mais do que imagina.